Mas eu achei que o Cruzeiro fez um jogo melhor do que vinha fazendo e isso criou uma dificuldade natural para a gente. Penso que no primeiro tempo e no segundo, segundo com um pouco mais de espaço, porque o Cruzeiro teve que adiantar, que perdia de 1-0. Mas no primeiro também balançamos bem a bola para chegar do lado, mas no primeiro exageramos um pouco no cruzamento na área. Como a defesa do Cruzeiro estava bem postada, entregamos, consequentemente, a bola mais vezes do que deveríamos. Então, temos que ter um pouquinho mais de paciência para construir com mais qualidade, não ir para o canto do campo quando o adversário quer te induzir para ir ao canto do campo. O gol não fica lá, né? O gol fica no meio. Então, temos que saber qualificar nossas jogadas um pouco mais, esperar um pouco nos posicionamentos certos, onde o adversário tem dificuldade para marcar, que é entre as linhas de volantes e de centrais. E isso, com o tempo, nós vamos adquirindo. Treinar mesmo, nós vamos treinar na semana que vem. Agora fizemos pequenos ajustes, de acordo com uma ideia um pouquinho diferente. Acho que foi visível que a equipe tentou trabalhar a bola no chão mais. Isso possibilitou duas coisas bem nítidas. A chegada dos laterais ao fundo, mais vezes, e a nossa chegada de volantes à frente da área para concluir. Acho que os dois volantes nossos hoje foram os que mais concluíram a gol. Felipe Melo 4 vezes, 3 no primeiro e 1 no segundo, acho, se eu não estiver enganado. E Bruno fez o gol. Isso vai dando, de novo, uma maneira de jogar que a equipe precisa treinar para fazer bem. E tenho certeza que nós temos qualidade para isso. Quanto aos jogadores de criação, nós temos dois armadores, né, de pé canhoto. Tanto o Lucas Lima, que é mais armador do que Scarpa, e temos Veiga, que é um pouquinho mais meio atacante. Mas hoje, nesses jogos, melhoramos o trabalho de bola. Hoje optei, como na terça-feira, por 2 atacantes na beirada. Em determinados jogos onde podemos ter necessidade mais de armação, um dos 2 jogadores da beirada pode ser um meia, como foi na última parte com o Zé Rafael, que aí pode vir para dentro e também participar da construção da jogada. Hoje, Bruno também se soltou um pouquinho mais, eu dei um pouquinho mais de liberdade a ele, para ele também, em determinados momentos, fazer a armação das jogadas. Não é porque é volante que não pode armar, tem qualidade, vai armar. Vai armar um pouquinho mais de frente pela característica. Os volantes vêm um pouquinho mais de trás, preciso ter a visão da jogada um pouco mais aberta e estar um pouco mais descoberto em termos de marcação. O meia já consegue, num espaço menor, com marcação mais perto, se desvencilhar. É uma outra característica de jogadores. Eu acho que se continuarmos evoluindo assim, logo teremos todas as soluções. Mano, o Palmeiras assumiu a segunda colocação, 3 pontos atrás do Flamengo. Você acha que pela qualidade do adversário que está lá na frente, que é o líder hoje do primeiro turno, o Palmeiras terá que fazer um segundo turno praticamente de perfeição, porque está brigando com um time que dificilmente deixa pontos no caminho? O Palmeiras fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, hoje. Isso dá uma dimensão do que é o adversário que está à nossa frente. Mesmo com uma campanha como essa, o melhor primeiro turno da história, só terminamos em segundo. Mas é possível, nós temos experiência para saber que uma equipe não consegue manter essa constância durante todo o tempo. O que cabe a gente é perseguir o Flamengo. Hoje temos um adversário pela frente, então podemos falar em perseguir esse adversário, fazendo a nossa parte bem feita, que é isso que vamos nos propor para fazer no segundo turno. Agora temos um campeonato, torneio para fazer. Então, certamente podemos fazer melhor, embora acho que não estou aqui desmerecendo aquilo que foi feito até agora, que foi muito bom em termos de resultado. Vamos tentar também aliar a isso, jogar bem, como o torcedor gosta de ver o seu time, porque esse ambiente passa a nos ajudar a construir vitórias importantes.
de um jeito um pouquinho diferente dentro daquilo que a gente acredita que a equipe pode jogar. Ô, Mano, como você destacou, você não conseguiu ter ainda uma semana cheia, né, de treinamentos. Foi meio que consertando o carro andando em ajustes nos jogos que você conseguiu as 3 vitórias consecutivas. Na semana que você vai conseguir trabalhar, implantar a sua filosofia nos treinamentos, no dia a dia com o jogador, qual que é a sua expectativa de compreensão do grupo que você tem hoje e o que pode mudar na maneira do Palmeiras se apresentar dentro de campo? Eu penso que vamos seguir alterando com o carro andando, porque teremos jogos para jogar, né? Não teremos uma pré-temporada, teremos jogos. E sempre que se tem jogos, esses jogos influenciam diretamente naquilo que você pensa para a sequência. Às vezes você pensa algo, vai para o jogo, não confirma. Às vezes você vê coisas no jogo que te abre novas perspectivas de poder fazer. Então, você vai aprendendo com a sua equipe que você está dirigindo e a equipe vai também aprendendo com o técnico. Então, vamos seguir esse caminho. Os jogadores me transmitiram, nesse primeiro momento, uma capacidade de assimilação muito boa. Fizemos mudanças de posicionamento, fizemos mudanças de mecânica. A defesa passa a não sofrer gols já em 180 minutos. Isso é algo, né, que você sabe que para ganhar um campeonato, com raras exceções, você não pode sofrer muitos gols. Então, vamos fazer isso sem sacrificar a equipe. Vamos tentar fazer isso, continuar seguro, sem sacrificar a parte ofensiva da equipe, protegendo os atacantes, como temos tentado proteger, para que eles não voltem tanto em determinadas situações, para que nós tenhamos força ofensiva quando for necessária para decidir os jogos. Mano, boa noite. Boa noite. Depois do último jogo, você já havia adiantado que não iria deixar um atleta convocado de fora, e me parece que isso, num primeiro momento, estava valendo muito mais para o Everton. Tanto é que a gente ficou na dúvida se o Gustavo voltaria ou não, até pelo pouco tempo de trabalho que ele teve. Em algum momento passou pela sua cabeça manter a dupla Luan e Vitor Hugo, ou se não, até pelo fato dele ter sido convocado, o Gomes já voltou ao time titular? Como saiu daqui como titular para ir à seleção, não acho justo a seleção ser uma penalidade para o jogador. Valeu o mesmo critério para ele que valeu para o Everton, e eu expliquei isso ao Luan. Sempre gosto de deixar claro isso para os jogadores, a regra que vale, aquilo que vale para um vale para todos. Se fosse a situação dele, também valeria para ele. Eu acho que assim a gente deixa as coisas claras. Num grupo de alta qualidade, você precisa ter uma linha, e eu procuro ter para que a gente se entenda bem e não fique nada no meio do caminho. E é assim que foi adotado ao Gomes também. Fez um jogo muito bom ao lado de Vitor Hugo. Eu acho que o sistema vai ganhando consistência. À medida em que o sistema vai ganhando consistência, as ideias são claras. Todos que vão entrar vão ter uma boa capacidade de render bem. É isso que é o meu objetivo como técnico. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. A minha pergunta é em cima do Dudu. Mais uma vez fez um bom jogo, porém, você não está achando que o Dudu está demorando demais em alguns lances para soltar a bola, e isso está atrapalhando a dinâmica do contra-ataque do Palmeiras em alguns momentos? Sei que você não teve tempo para trabalhar, mas a gente foi nítido hoje em alguns momentos que ele demorou demais para soltar a bola. Bom, não acho que isso foi uma demasia do jogo. A decisão final do que se faz com a bola pertence aos atletas dentro do jogo. Você treina, você posiciona, você estabelece algumas coisas, né, importantes, mas o jogador tem o livre arbítrio de tomar a decisão. Ele é a peça fundamental. E, às vezes, ele acha que precisa segurar um pouquinho mais a bola, e, às vezes, às vezes, faz com que perca a bola, até. Mas o grande jogador não rifa a bola. O grande jogador escolhe o passe diferenciado. E, do meio para frente, o que faz você fazer gol é o passe diferenciado. Então, penso que a equipe como um todo pode melhorar, aproveitando as passagens, às vezes segurando a bola para escolher a jogada melhor, e quando às vezes a jogada melhor, mais aguda, não aparece, ter um pouquinho de paciência para rodar. O torcedor também nos apressa um pouquinho, né? Ele está acostumado a apressar a equipe.
E nós temos que ter a capacidade de entender que, embora o torcedor seja a parte mais importante para a gente, o jogo é jogado por nós. E tem dias que está mais difícil do que parece, e tem dias que você tem que ser mais maduro para saber conviver com esses momentos, porque nesses momentos, quando você precipita, geralmente você perde uma partida importante. Então, tem que ter a calma mesmo. Acho que o Dudu fez um grande jogo, como a equipe toda fez. Mano, boa noite. Você enfrentou um adversário que você conhecia muito bem, recém saiu de lá, e que a gente está vendo mergulhado numa crise institucional, com conflitos de jogadores. Eu não sei se você poderia, dentro dos limites da ética, claro, mas faltou algo a externar que você ainda não conseguiu e que gostaria, do que você tinha no vestiário do Cruzeiro? Qual o tamanho da missão do Rogério ao tentar corrigir tudo isso para devolver o Cruzeiro para onde ele deveria estar? Bom, seria uma incoerência da minha parte dizer o que tem que ser feito, porque eu estava lá e não consegui fazer no último momento, exatamente por todas essas circunstâncias que vocês sabem e que o futebol, às vezes, não tem a capacidade de explicar tudo, né? Aconteceu aqui também, um período pós-Copa América. E o grupo tem muita qualidade, e o clube está estável, e tudo está praticamente no seu lugar. O futebol tem esses caprichos, mas eu não falaria nada mesmo, se tivesse alguma coisa que falar, mas não tem. Falei tudo aquilo que eu tinha que falar, falei aos jogadores, e depois que falei aos jogadores, falei a vocês da imprensa na entrevista coletiva. E se não tivesse falado lá, certamente não falaria aqui. Mano, boa noite. Eu queria falar com você sobre 2 jogadores especificamente. Primeiro também sobre o Dudu. No primeiro tempo, principalmente, ele movimentou-se bastante com os outros 2 jogadores da linha de 3, né? No segundo tempo, ele ficou mais fixo pelo lado direito. Acho que foi quando ele se destacou mais. Nessa ideia que você tem de usar muitos laterais, jogadas de profundidade pelos lados, talvez seja o melhor caminho usá-lo pelo lado direito? E uma segunda pergunta sobre o Lucas Lima, que era um jogador que não vinha sendo tão usado, já entrou novamente com você. E a gente viu até alguns treinos, por exemplo, ele trabalhando junto com o Matheus e com o Thiago na saída de bola. Você pensa também, talvez, usá-lo ele um pouco mais atrás em determinadas situações, nessa ideia de criar de frente para ter uma leitura melhor do jogo? Bom, vamos ver se é possível, né? As coisas precisam se confirmar na prática. Às vezes a ideia é muito boa, mas não se confirma, o time não fica consistente. E se não ficar consistente, não é possível fazer. Vamos trabalhar para fazer em algumas circunstâncias primeiro, como fizemos em Goiânia, depois para uma ideia mais fixa, mais permanente, para ver se sustenta, se a equipe tem estabilidade para manter mais posse de bola. Quando você escolhe um jogador como o Lucas Lima para fazer uma segunda função de meio campo, o seu time precisa ter capacidade de propor jogo e precisa ter mais a bola. Porque se ele tiver que ser marcador, nós vamos ter problema. E isso é só olhar em volta, né? Podemos comparar aí com outros jogadores, que às vezes todo mundo pensa que dá para puxar todos os jogadores de qualidade para a segunda função. Tá? Às vezes dá e às vezes não dá. Todo técnico gostaria muito que a sua equipe ficasse com a bola. Penso eu. Quem gosta de futebol gostaria de ficar com a bola e não se defendendo sem a bola. Ao ficar com a bola, você tem que ter capacidade de mantê-la, porque não é fácil, o adversário está marcando e quer tomar, né? E criar situações com essa posse. Situações objetivas, situações de gol. Não adianta ficar a posse pela posse, porque isso também não vai nos levar a lugar nenhum. Tá? Então, essas são questões básicas que temos que ter como afirmação. Eu quero que os 3 jogadores que jogam um pouquinho atrás do atacante principal tenham liberdade de movimentação. Não quero que eles fiquem engessados numa posição só. Eles têm, ao mesmo tempo que têm liberdade, têm responsabilidade de função quando perderem a bola. Quem estiver mais perto vai fazer a cobertura da beirada, que sempre é uma cobertura mais difícil, que exige mais força, que você tem que, às vezes, baixar mais no campo. Mas o que está mais próximo dá segurança para você atacar sem medo. À medida em que você já está preocupado em fazer a recomposição, às vezes você perde essa naturalidade de construir o ataque. E a equipe já
conseguiu fazer isso bem. Os 3 jogadores podem fazer as 3 funções, os que estavam em campo. Se for Zé Rafael, também pode fazer, né? Se for Johan, também pode fazer. Se for Veiga, também pode fazer. Tá? E, então, os jogadores têm essa capacidade, nós podemos dar a liberdade a eles, desde que eles entreguem essa responsabilidade necessária, às vezes um pouco sem graça, de voltar para marcar quando você perde a bola ou de pressionar o portador da bola do adversário que acaba de tomar a bola. Ô, Mano, boa noite, tudo bem? Boa noite, bem. Claro que é sempre difícil falar de si próprio, mas qual que é o grande mérito do Mano Menezes nessa retomada do Palmeiras com 3 vitórias em 3 jogos consecutivos? É não acreditar que era tão ruim como diziam. Como alguns disseram, para não generalizar. A gente tem uma boa experiência, já passou por situações de dificuldade, sabia o que estava assumindo, tinha uma boa impressão da qualidade do elenco, da estrutura, daquilo que o Palmeiras oferece para um treinador, e que mesmo no momento de dificuldade, a chance, a possibilidade da equipe retomar era grande. Então, apenas a experiência me levou a não querer fazer tudo de uma vez, a não querer achar que tudo não servia, porque não é assim que funciona, e com um pouco de tranquilidade e conhecimento, atacar alguns pontos importantes para dar, de novo, essa capacidade que a equipe tinha tido até então, né, para voltar a vencer. A vitória traz junto essa tranquilidade necessária para você poder evoluir. Sem resultado, ninguém evolui. Então, o primeiro passo era fazer isso. Agora vamos ver a nossa capacidade de sustentar esses resultados com um jogo que todos queriam ver do Palmeiras, que o torcedor quer e que nós também temos a missão de entregar. Mano, boa noite. Aqui, tudo bem? Bem. Alguns momentos ali, principalmente no primeiro tempo, a gente notou que você reclamou em alguns momentos com a equipe, principalmente quando tentava acelerar demais o jogo, alongar demais algumas bolas. Eu lembro uma instância assim que eu lembro, foi uma bola que o time recuperou e o Marcos Rocha já quis ligar uma bola longa direta, você fez um gesto ali de calma, bem ostensivo para ele. Queria perguntar o quão difícil que é mudar esses comportamentos dos jogadores, essas configurações que eles têm, porque, querendo ou não, eles vêm de um trabalho de mais de um ano, né, com o Felipão, que era uma característica diferente em alguns aspectos da que você quer implantar agora. Então, digo nem na execução, que é uma coisa que demanda tempo de treino, mas na ideia mesmo, mudar o jeito deles pensarem. Assim, o quão difícil é isso? O jogo se joga de várias maneiras. Todas são boas. Todas são boas. A demasia que é ruim, o excesso que é ruim, né? A jogada específica foi com o Marcos Rocha mesmo. E o jogo já tinha ido 5 vezes para lá e 5 vezes para cá, rapidamente. E nós pegamos a 6ª bola. Então não é hora de acelerar. Não é hora de acelerar, porque o time está indo e voltando com muita frequência, o posicionamento vai embora e você quer tentar uma jogada que a possibilidade de ela dar certo é muito baixa. Os atacantes também correram para lá e para cá, né? Então não estão posicionados corretamente para receber de novo uma bola longa. Então nessa hora você segura a bola, o time reposiciona e vamos começar a construir de novo como você tem que construir quando o ataque está posicionado, né? É só isso. Tivemos bolas longas boas, né? Às vezes um pouquinho de inversão demasiada, invertemos para a direita, com uma boa possibilidade de fazer uma jogada, não fizemos, daqui a pouco invertemos para a esquerda imediatamente. Então, isso não tem lógica, isso nós podemos melhorar, certamente. E a tomada de decisão, você vai também treinando ela no dia a dia para que todos façamos o melhor, mas eu estou satisfeito com o rendimento da equipe. Boa noite, bom domingo a todos.